Paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos conversar mais um pouquinho, né? Então tá bom. E eu estou aqui um bocado saudosista, sabe? Eu vim olhando aí uns projetos de vídeo que eu tinha aí no passado, acho que uns 3, 4 anos. E achei um vídeo interessante, sabe? Um vídeo que eu fiz lá para trás, né? É o testemunho do irmão Paulão. Eu não sei se ainda tem o telefone dele, sabe? Antes eu tinha o nome todo, o endereço, os telefones. Eu tenho, sabe? Está guardado em algum lugar aí. Então, se algum de vocês aí que quiser conhecê-lo pessoalmente, entendeu? Entre em contato comigo no meu e-mail e tal, e eu vou procurar o endereço e eu te dou, você vai conferir lá pessoalmente, lá com o Paulão. De repente nós estamos inventando história, né? Então, mas esse testemunho do irmão Paulão é muito bom, sabe por quê? Porque ensina você, sabe, se libertar um pouco da religiosidade, sabe? Do sistema religioso onde você está embutido, sabe? Você está embutido dentro do sistema religioso. Você já viu na Bíblia o testemunho que ela dá a respeito dos crentes de Bereia? Crentes de Bereia. Bereia é uma região onde as pessoas que estavam ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, eles conferiam para ver se tudo aquilo que Paulo dizia conferia com o ensino das Escrituras. Eles não se deixavam enganar pelos homens. É isso, exatamente isso que você deve fazer. Conferir o que você está ouvindo da boca do ministro com aquilo que a Bíblia diz, para que você não seja seduzido pelo engano. Paulo falou, né? Para a liberdade é que Cristo vos libertou. Não vos façais, pois, escravos de homens. Os crentes bereanos, ouvindo a pregação de Paulo e conferindo nas Escrituras, para ver se conferia com aquilo que Paulo dizia. É isto que você deve fazer também dentro da congregação. Ouvir o que está sendo dito e conferir com o que diz a Bíblia e a doutrina da sua igreja. Presta atenção no conselho de Paulo. Para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos façais, pois, escravos de homens. E você está algemado. Eu algemado, irmão Jair? Eu estou livre. Não. Dominar a sua cabeça. Dominar a sua mente. Eles, por meio de linguagem subliminar, esses homens perversos, tá, dominaram você. Você está dominado, tá? Para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos façais, pois, escravos de homens. Tá? Então, religião, sem o competente ensino das Escrituras Sagradas, sem o ensino de Jesus Cristo, mete você numa cadeia, numa prisão espiritual, e você vai matar, você vai para o inferno, vai perder sua alma, escravizado por causa destes homens, entendeu? O pessoal mete o cacete em mim, né? Não, porque a sua igreja é a igreja mundial. Não tem nada de mundial. Aqui não tem nada de igreja mundial, não tem igreja do R.R. Soares, não tem igreja batista, não tem. Aqui tem a igreja de Jesus. Tá? Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio deles. E eu também. Eu não quero estar de fora, eu quero estar junto. Tá? E o pessoal mete o pau em mim, dizendo que eu pertenço à igreja mundial, por causa desse vídeo, né? Mas é porque não sabe fazer a diferença de uma coisa ou de outra. Eu não gosto lá daquela pedição de dinheiro lá, o tempo todo pedindo dinheiro.
entendeu? Mas eu não confundo as coisas, né? Porque esse negócio aí é muito de cultura, né? Cultural. Eu tenho 40 anos de congregação cristã, né? Estou acostumado desse nosso jeito de entender estas coisas, entendeu? Aí eu vejo um procedimento, uma cultura diferente, eu também não aceito, né? Mas eu não vou além disso, entendeu? Agora, eu gosto muito de ver os milagres, sabe? Menino, mas você não queira saber como eu fico feliz de ver um paralítico na cadeira de rodas, às vezes a pessoa ali, um pai de família que parou de trabalhar porque teve um problema, um AVC, alguma coisa, está numa cadeira de roda, 3, 4, 5, 10, 15 anos, sabe? Família sofrendo. E aí o Senhor Jesus vai lá e levanta, dá a mão para ele, levanta ele da cadeira de roda. Não é coisa linda? Aí o ministro ainda faz assim, ó, pega o microfone e fala: quem foi que fez isso para você? Aí a pessoa fala: foi o Senhor Jesus. E aí ele glorifica o Senhor Jesus. Entendeu? Gente, meu coração vibra. Meu coração vibra. Cegos ver, sabe? Paralítico andar. Leprosos sendo libertos da sua lepra. Entendeu? Ressuscitar mortos. Meu Deus, como eu gosto de ver isso. Será que eu estou errado? Ei, filho, você que está vendo esse vídeo, que você é da congregação que está no Brasil e tal, fala para mim, me ajuda aí, vai. Será que eu estou errado de ficar contente com milagres que são feitos no nome do Senhor Jesus? Ah, eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu conto essas coisas. Mas a turma gosta de meter o pau. Porque é da Igreja Mundial. Nada disso. Bom, então tá aí o vídeo do Paulão. Ajuda você, vai te ajudar a esclarecer muitas coisas. Principalmente que o Senhor não está amarrado, preso a nenhum sistema religioso. A congregação cristã no Brasil é um sistema religioso, tá? Está cheio de absurdos, de erros. Há 15 anos que eu venho denunciando esses absurdos e estes erros. E eu não tinha como provar, mas agora você pega o inário número 4. Cadê o inário aqui? Cadê o inário? Ah, está aqui, ó. Você pega aqui o inário número 4, entendeu? Aqui, ó. E você olha aí, ó. Os 12 pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Está vendo aí? Está vendo aí? Ó, pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. Você veja no primeiro ponto de doutrina. Está dizendo que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Mas como esses homens não acreditam na divindade de Jesus Cristo, então eles começaram a atacar a Bíblia e retirar a Bíblia, a palavra de Deus, da atenção do nosso, da congregação, da irmandade, da congregação, colocando as suas bocas. Então hoje ninguém sabe estudar a Bíblia, ninguém estuda a Bíblia, ninguém sabe, nem acredita na Bíblia. Acredita no que o homem fala lá na tribuna, mas não acredita no que a Bíblia diz. Então é isso. Agora eles resolveram, esse ano aqui, resolveram assumir o desvio doutrinário deles. E eles lançaram o inário número 5, né? O inário número 5, ó. Olha o inário número 5 aqui, ó. Aqui, ó. Olha o ponto de doutrina aqui, tá vendo? Ponto de doutrina, tá vendo aí? E você lê lá, tal, contendo. Então, o inário número 4 diz assim: nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo... aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Isso diz o inário número 4. O número 5 está escrito aí: aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Entendeu? Só que eles, presta atenção, eles se meteram num grande buraco, eles se danaram todos, tá? Porque agora eu estou metendo o cacete neles aí, tá?
Porque a doutrina nossa diz que ela é a nossa única e perfeita guia de nossa fé e conduta. Tá? Então a Bíblia é a nossa guia de fé. Quer dizer, o que a Bíblia diz é o que você deve acreditar. E guia de conduta é aquilo que você deve praticar. Se a Bíblia ensina, você deve praticar. Tá? Então eles têm que nos explicar onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. É lógico, né? Por quê? Pode ser que você está lendo na Bíblia, ó. Você está lendo na Bíblia aí, ó. Ah, que beleza, está acreditando. Entendeu? Mas isso não é inspirado por Deus, é inspirado o homem que escreveu, inventou isso aí, colocou lá. E você está acreditando numa bobagem. Então eles têm a obrigação de dizer onde tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Mas não foram ousados em colocar a palavra contendo lá na nossa doutrina. Agora explica. Tem que explicar também. Ela é a nossa regra de conduta. Quer dizer, de repente você está lendo alguma coisa aqui, ó, e está fazendo na sua vida, está fazendo porque você leu na Bíblia, e aquilo não é de Deus, da parte de Deus, é do homem. Entendeu? E você está laborando no erro. Entendeu? Então eles têm que vir explicar para nós onde contém inspiração divina e não contém inspiração divina. Mas eles não sabem o que é isso. São idiotados, são estúpidos esses homens, são idiotas. Se você duvida do que eu estou falando, pergunta para o seu ancião. Fala, irmãozinho, por favor, irmão ancião, me ajuda aí. Eu preciso, me fala para mim o que é a inspiração das Escrituras. Ele vai se apavorar, ele vai puxar a garganta. E por fim, se ele for bem honesto, ele vai dizer, não sei. Faça o teste. Entendeu? É, meu amigo. Bom, tem mais outra coisa. Você pega o Inário número 4. Aqui, você pega o Inário número 4. Aí você vê lá o segundo ponto de doutrina, que diz que Deus é eterno, de infinito poder, criador de todas as coisas, e diz assim, ó, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você pega o Inário número 5, tá? Aí você abre lá, entendeu? E você procura lá o segundo ponto de doutrina e diz assim, ó, em cuja unidade estão, sacar a palavra distintas, tá? Em cuja unidade estão. Então eles trocaram o verbo ser pelo verbo estar. O verbo ser indica uma situação que não muda. Tá? Então está dizendo, nossa doutrina original, que está no Inário número 4, está dizendo que Deus, a personalidade de Deus se constitui de 3 pessoas, na eternidade, agora ele é assim, vai ser para sempre. Por quê? Porque a personalidade dele é isso aí, não muda. Entendeu? Agora eles sacaram o verbo ser e colocaram o verbo estar. O verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que muda, tá bom? Veja, hoje você está andando a pé, mas amanhã você pode estar dirigindo um belo de um carrão, não é verdade? Mudou? Mudou. É o verbo estar que indica essa situação. Você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Ô irmãzinha, hoje você está solteira, você está sem um namorado. Mas daqui 1 ano, 2, o Senhor pode preparar para você um esposo e você estar casada. Não é mesmo? Então o verbo estar indica uma situação transitória. Então veja, sabe por que eles fizeram isso, filho? Primeiro, mexeram lá no primeiro ponto de doutrina. Por quê? Porque eles querem destruir, desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. E meter na sua cabeça que a Bíblia não é nada, é um livro como outro qualquer, que não tem autoridade para mudar os seus pensamentos e formar as suas crenças. É essa ação que esses homens vêm exercendo já há 50 anos dentro da igreja. Por isso você vê um monte de crente que não sabe nada da Bíblia. Você fala da Bíblia, não dá valor, não tem
Eles são até ministros aí, cooperadores, tal. Você perguntar alguma coisa, você acredita na Bíblia? Acredita. Acredita em Jesus Cristo? Acredita. Mas isso é só conversa, é só discurso. De fato não crê. Porque se cresce, colocava o ensino das Escrituras com firmeza, como fundamento da sua crença pessoal. Permitiria que a Bíblia formasse seus pensamentos e mudasse as suas convicções pessoais. Não, mas isso não muda. O que muda é o que o camarada fala lá na tribuna. É essa a cabeça de vocês. Entendeu? Então, eles já conseguiram até fazer isso. Aniquilar o testemunho da Bíblia como a infalível palavra de Deus, fazendo com que a Irmandade toda não dê o valor devido à Escritura Sagrada. Qual o objetivo disso? Vou dizer, porque na Bíblia está o testemunho de Jesus Cristo. Todos os líderes religiosos que existiram na humanidade, nenhum deles tem um background, tem milênios de profecias falando a respeito dele. Entendeu? Mas se você destrói o testemunho da Bíblia, você destruiu o testemunho de Jesus Cristo. E ele passa mesmo a ser um sujeito como outro qualquer. Entendeu? E por que mexeram no segundo ponto de doutrina? Porque eles não sabem se explicar, nem acomodar o que eles estão fazendo e pregando para você com o que é da nossa doutrina e o que a Bíblia diz. Então mexeram. O objetivo de nele estar 3 pessoas é dizer que Jesus Cristo está Deus. Ele não é Deus. Jesus Cristo está Deus. Entendeu? Ele não era Deus, ele não é Deus encarnado, não foi Deus no seu ministério terreno. E depois da ressurreição ele está Deus. Só que veja, o Pai, Criador de todas as coisas, também está Deus. O Pai é de infinito poder? Então ele também está de infinito poder. Amanhã pode não estar mais. Outro tomou o lugar dele. Entendeu? Então esses homens são loucos, são idiotas, tá? Fazendo um absurdo desse, tá bom? Você fica esperto, tá? Presta atenção. Eu não tinha como provar, né? Eu falando isso desde o ano 2000. A princípio de maneira educada, respeitosa, tá? Não precisavam nem me chamar lá no Brás para explicar estas coisas para eles, né? Eu coloquei todas essas informações na internet. As fundamentações bíblicas, mostrando que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Verbo, é o Deus encarnado. Tá? Eles ouviram? Mudaram alguma coisa? Não, absoluto. Estão reafirmando os erros doutrinários e agora atolaram. Eles agora se danaram aí, botando no inário o primeiro e o segundo ponto de doutrina. Então, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Vou ser bem sincero. Você não tem para onde correr, tá? Ou você decide, vai parar no inferno, ou você resolve se converter ao Senhor Jesus e começar a acreditar em tudo que Ele disse e pôr em prática todos os seus ensinamentos. Vai começar a ver o que Ele disse e pôr em prática no seu dia a dia. Porque senão, meu filho, não tem jeito. Você vai pro buraco mesmo. Tá bom? Bom. Eu posso parecer muito bravo, né? Mas não tem nada de braveza comigo. Não estou bravo, tá? Estou com o meu coração em paz, viu? Sossegadão e tal. Isso é indignação, tá? Eu fico indignado se os homens me enganaram, sabe? Me enganaram muito tempo. Até eu descobri que eles praticaram listas secretas. Aí, meu amigo, abriu tudo para mim. Aí comecei a descobrir as coisas. Tá? Mas veja o vídeo do Paulão aí, veja o vídeo do Paulão, você vai gostar, viu? Eu te asseguro, você vai gostar, tá bom? Gente, é o seguinte, o testemunho do irmão Paulão é coisa fina, Ó, Deus preparou de eu ir lá no culto, lá no Brás, lá na Igreja Mundial. Fui lá ver outra vez aquelas maravilhas, os milagres ao vivo e a cores, sabe? Aí eu estava sentado escutando o milagre de um, maravilha do outro.
Muitos milagres que aconteceram ali na hora, sabe? Na hora. Aí levantou lá um irmão, né? Eu nem sabia que era da congregação, nada disso, né? Mas pelo jeitinho que ele falou, sabe? Quando foi dar o seu testemunho, eu falei, pô, esse cara aí é da congregação, só pode, né? Pois é, então, escutei o testemunho dele, foi filmado, apareceu depois naquela semana, apareceu o testemunho dele, sabe? Eu tenho vontade de ver se eu consigo recuperar esse testemunho lá no meio dos irmãos lá da Mundial, sabe? Tá gravado isso aí em vídeo, né? Procurar quem é o responsável e sacar esse testemunho aí. Eu acho que Deus pode preparar isso aí. Se alguém está vendo esse vídeo, procura lá, vê se tem essa facilidade e ajuda aí, tá bom? Bom, é o seguinte, eu fiquei com uma vontade enorme de falar com ele, sabe? Para saber se ele era da congregação mesmo ou não, sabe? Mas mais adiante, depois de uns 20 minutos, o culto está rolando lá, né? Então, dali uns 20, 30 minutos, não sei direitinho, ele passou na minha frente assim. Aí eu levantei e fui falar com ele. Falei, meu irmão, por favor, você é da congregação? Ele falou, sou. A paz de Deus, meu irmão, a paz de Deus, irmãos. Ele falou, pois é. Eu falei, escuta, e esse testemunho, que coisa maravilhosa. Falou que não, aconteceu mesmo. E aí ele me contou o seguinte. Diz que ele era motorista dos anciãos, para cima e para baixo, sempre pilotando o carro, sabe? Levando os anciãos nas suas missões pelo Brasil inteirinho, sabe? Ele era muito procurado, tinha uns 3 ou 4 anciãos que só vivia na cola deles, sabe? E ele estava feliz da vida com isso, sabe? Como a gente é educado, né? Ensinado a prestar serviço aí para os anciãos, porque os anciãos são os santos de Deus, aquela maravilha toda, tá, todo mundo quer estar perto, né? Ele também era desse jeitinho, né? E ele era casado com uma mulher que não era crente, sabe? E essa mulher teve um problema nos olhos, a mulher dele teve um problema nos olhos, foi feita cirurgia, foi retirada as córneas. Por erro médico, os camaradas cegaram a mulher. Bom, só que ela achou o programa lá na televisão, quis ouvir uma música, uma novela, tal, sei lá o que ela achou na televisão, sabe? E ela começou a escutar, porque ela não via nada. Começou a escutar os milagres, as maravilhas. E quando era a hora da oração, ela pegava o copinho d'água, né? E orava com eles lá. Quando um ministro, um bispo e tal, orava, um pastor, e mandava pegar água, ela pegava e orava junto, sabe? E começou, em vez de beber, ela começou a passar aguinha nos olhos. E o irmão Paulão, ele via isso aí, ele ficava furioso, sabe? Ele metia o pau, ele dizia, para com isso, mulher, isso é tudo ladrão, isso aí é gente ladrão, isso é vergonha, vive da lã das ovelhas, isso é tudo louco, devorador, e ó... Eu não preciso me estender nisso aí, não, porque vocês conhecem muito bem como é que é essa coisa, né? Então, só que é o seguinte, Deus fez um milagre, deu a vista para ela, e ele me contou que cresceu um câncer no rosto dele, no lado esquerdo, um negócio assim, uma bola enorme, sabe? Se pegou o olho, a boca aqui, tal, a orelha, o rosto todo aqui. O médico que atendia ele disse que em 40 anos de medicina nunca viu um câncer daquele tamanho. Bom, conclusão, né? Daqui a pouco ele foi parar no fundo de uma cama, já não conseguia se movimentar nem para ir no banheiro. E a ceguinha que Deus curou, né? Libertou. E a irmã, a esposa que era ceguinha, era ela que limpava ele, trocava as fraldas. E aí sabe o que aconteceu? Ele experimentou o grande amor da irmandade. Sabe, os anciãos que ele dirigia para cá e para lá, só vivia a serviço desses homens, não apareceu um para... Nem para dizer, ô Paulo, como é que você está? Mas nem para dar um paz de Deus, sabe? Entendeu? Quer dizer, o amor dessa gente é uma mentira. Esses ministros ficam dizendo no púlpito que eu me irmandade. Que
que amo, caramba, rapaz, esses camaradas do capeta e mentiroso, sabe? Porque quem ama visita. O cooperador aqui no meu bairro, toda quarta-feira ele sai para visitar. O ministro tem que viver em função, atendendo às necessidades da Irmandade e visitar. Eu tenho aqui a minha esposa, uma mulher de bom testemunho. O único homem na vida dela fui eu. Nunca namorou ninguém, mas nem de pegar na mão, sabe? Nem de namorico, nada. Casou-se comigo, é uma serva, uma mulher dedicada à família, boa, conselheira, tudo. Nunca esses camaradas vieram visitar. Ela já passou há 10 anos que ela vive sofrendo aí, quase que precisando de uma cadeira de roda. E esses homens, mas nem para vir aqui fazer uma oração por ela. Aliás, um aviso aos navegantes aí, esses cooperadores e anciães aí, mentirosos, tá? A minha casa está aberta para vocês, tá? Pode vir aqui, vocês vão ser recebidos com carinho, sabe? Porque eu sou um servo de Deus, sabe? E a palavra de Deus manda a gente ser hospitaleiro. Então pode vir aqui que nós não vamos discutir esse negócio de doutrina, esses erros e absurdos que vocês estão aí, as vossas crendices, não vão ser discutidos não. Vocês vão ser recebidos com o maior carinho dentro da minha casa e pode vir e orar por ela, que é uma obrigação que vocês estão devendo já há quase uma dezena de anos. Tá? Pois é, aí voltando, irmão Paulão, né? Foi isso que aconteceu. Agora, esses dias aqui, a minha esposa contou um testemunho. Sabe, a gente fomos dormir, mas antes ela conversou um pouquinho comigo, ela contou um testemunho lindo, sabe? Eu vou até contar para vocês aqui na televisão, sabe? Contou o testemunho. A irmã foi abandonada pelo marido com 3 filhos, sabe? Muito pobrezinha, na rua, passando necessidade, debaixo do sol e da chuva. E ela viu uma casinha abandonada, uma casinha velha, uma tapera, sabe, num terreno. E ela, entrou lá dentro. E começou a congregar, né? Os irmãos foram falar com ela, falaram, não fica aí, porque isso aí não é cedo e tal. Pra gente que é crente não é bom, entendeu? Ela falou, não, eu vou ficar aqui, se o dono aparecer, eu não vou resistir, eu vou sair, mas enquanto ele não aparecer, eu vou ficar aqui porque eu não tenho para onde levar meus filhos. Eles estão aí, nós estamos no sol, na chuva, passando necessidade, pelo menos aqui eu tenho um telhadinho para me abrigar. Agora, quando o dono chegar aqui, eu vou embora. E assim ela ficou um bocado de tempo, sabe? Bom, mas de repente encostou um bruta de um carrão na frente do terreno, desceu um homem muito bem arrumado, né? E chegou perto dela e falou assim, dá fora daqui. Ela olhou para ele e falou assim, dá fora daqui que isso aqui é meu e a senhora está ocupando uma propriedade minha. Eu falei, tudo bem, olha, eu vim para cá só porque eu não tenho onde abrigar meus filhos, né? Eu estava no sol, na chuva, com 3 crianças, então eu entrei aqui. Mas eu sempre disse, né, que o dia que chegasse o dono da propriedade, eu ia embora sem criar problema. Eu não quero criar problema com o senhor. Então tá bom, falou, né? O homem, sabe? Aí ela falou, mas você não se incomoda? Você poderia me provar que o senhor realmente é o dono dessa propriedade? Porque eu vejo, eu estou necessitado, eu não tenho para onde ir. Aí o homem meio nervoso, foi lá no carro, pegou uma pasta, abriu, tirou um documento, voltou e deu na mão dela, sabe? Falou, escritura de propriedade, aqui é para escritura de propriedade. Aí ela abriu, começou a ler e começou a chorar, chorava, sabe? Aí pegou, olhou para ele e falou, o homem ficou assustado, né? Que negócio é esse? Aí ela falou assim, você não leva mal? Não leva mal, pelo amor de Deus, mas por favor, me mostra a sua identidade. Eu quero ver se o seu nome é esse mesmo que está aqui nessa escritura. Ele, com raiva, sabe, puxou a carteira, tirou a identidade, deu na mão dela. Olha aí. Aí ele olhou, aí chorou mais ainda. Aí ele não entendia, sabe, ficou assustado, sabe, com aquele choro enorme daquela mulher. Ele falou assim, o que está acontecendo? Ele falou, é o seguinte, você é o meu irmão fulano, que há já dezenas de anos sumiu da minha casa, sumiu da minha família, com seu pai... É o meu pai, a sua mãe, a minha mãe. Rapaz, ele conferiu aquilo e se abraçaram chorando no terreno, sabe? E pegou e falou para ela, falou, isso aí é seu, sabe? Não precisa sair daí não, essa propriedade é sua agora. A minha esposa contou essa maravilha, né? Aí eu falei, tá bom, louvado seja Deus. Mas só que agora é a hora de eu conversar um pouquinho com você. Sabe por quê? Veja bem, eu vou fazer um parênteses aqui, depois eu vou seguir.
falar o seguinte, a minha esposa também, ela quando passava em frente à televisão, ela passava assim, para não ver os milagres, entendeu? Passava, virava o rosto, rapaz. Ela nunca ofendeu, nunca falou nada contra, sabe? Ela falava às vezes contra o homem, que umas bobagenzinhas que não eram graves, sabe? Mas nunca ofendeu aquilo como sendo... E tem uns irmãos aí da congregação que estão tão dominados pelo capeta, que diz que esses milagres é tudo do diabo. É tudo do diabo, é Satanás quem faz. Então, o que eles estão dizendo? Que o diabo se converteu. Porque você olha, assiste lá os programas do Valdomiro lá, você vê câncer indo embora, tuberculose, lepra, cego, o cego de nascença. Na Bíblia do Novo Testamento tem o testemunho do cego que diz que ele testemunha lá para os sacerdotes fariseus dizendo que nunca se ouviu que Deus tivesse devolvido a visão a um cego de nascença. Ele falou lá para os fariseus, falou isso. Falou, nunca se ouviu dizer que Deus devolvesse os olhos, a visão a um cego de nascença. Pois é, na igreja do Valdomiro está acontecendo isso o tempo todo. Cego de nascença, mudo de nascença falando, surdo mudo de nascença falando. Entendeu? É uma maravilha. Entendeu? Mas tem irmão aí que está tão encapetado, dominado mentalmente pelo falso ensinamento destes homens, que atribui ao diabo essas maravilhas. Só que estas obras, essas maravilhas, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Não há uma vez sequer, onde é relatada uma maravilha e o nome de Jesus não é glorificado. Lá o ministro faz questão de perguntar, põe o microfone assim na boca da pessoa e pergunta: quem foi que curou você? Quem foi que libertou você? E a pessoa responde: foi o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, esses camaradas são os loucos. A prova que estão encapetados e endemoniados é que eles dizem que estão dizendo que o diabo se converteu, porque então o diabo está curando, está sarando, limpando da lepra, fazendo o paralítico andar, ressuscitando morto, dando vista a cegos, fazendo surdo ouvir, tudo em nome de Jesus Cristo. Onde é que esses homens estão com a cabeça? Então, a minha esposa não fazia isso não, mas ela virava a cara, ela não queria ver. Entende? Aí eu contei o testemunho do irmão Paulão para ela, sabe? Ela deu uma melhorada, sabe? Ela deu uma melhorada. Então a gente precisa aprender o seguinte, que lá em Apocalipse, o Senhor Jesus é relatado que ele estava no meio de 7 castiçais. Eram 7 anjos, eram 7 igrejas. Né? Observa lá, elas não eram iguais. Não havia uma igreja igual à outra. Algumas tinham aspectos bons, elogiáveis, né? Que o Senhor até elogiou. E tinha outros problemas no meio dela, que ela estava sendo tolerante, relaxada, desobediente, entendeu? Mas ele estava no meio delas e ele não desprezou nenhuma delas. Compreende? Agora vem esses falsos profetas da congregação porque os sinais, prodígios e maravilhas não estão acontecendo dentro da congregação. Os milagres que você ouve é tão velho, mas tão velho, que de tão velho que está até enferrujado, não está acontecendo absolutamente nada. Entendeu? Agora, vê essas igrejas por aí, Valdomiro, esse o outro aí, o Soares, e outros mais aí, e não só esse pessoal da televisão, não. Nessas igrejas por aí da Assembleia de Deus, Davi Miranda, estão acontecendo milagres o tempo todo. Então o que eles fazem? Eles ficam com a bandeira aí, ó, levanta a bandeira do véu do ósculo santo e do contra o dízimo para desviar a atenção do povo. E vão fazendo a mente das pessoas, pervertendo a mente das pessoas, de tal maneira que as pessoas se deparam com uma obra genuína, um milagre genuíno, feito, operado por Deus, porque não pode ser Deus, o homem não faz isso. E a pessoa confessa que foi o Senhor Jesus e eles atribuem ao diabo. Vai, está lá em
em Mateus capítulo 12, né? Jesus estava expulsando demônios, os fariseus disseram: esse camarada expulsa demônios pelo poder de Satanás. Ensinou lá, ele falou: se Satanás está expulsando Satanás, o seu reino está dividido, ele não vai subsistir. Mas se eu estou expulsando o mal, os espíritos malignos, pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus está chegando a vós outros. E depois disso também, todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no futuro. É perdição eterna mesmo. Então o que estão fazendo esses homens da congregação? Eles estão ensinando o povo a blasfemar de Deus. Já negam que são pecadores. E o Novo Testamento, lá João fala na carta dele, fala que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então a palavra de Deus está dizendo que o cara que diz que não é pecador é mentiroso. Lá ele continua dizendo no verso 10 da primeira carta de João, no verso 10, capítulo 1, diz lá que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo a quem? A quem? A Deus, como mentiroso, e a verdade não está em nós. Por que nós estamos fazendo a Deus de mentiroso quando dizemos que não somos pecadores? Porque Deus está afirmando na sua palavra que nós todos somos pecadores. Paulo afirma lá na carta a Timóteo, ele diz que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, apóstolo, sou o principal. Então essa turma toda com doutrina pervertida, debaixo do engano da mentira, sabe? Pois é. Então esse testemunho do Paulão é um grande testemunho para aqueles da Irmandade que assistem esse site e que veem essas maravilhas, viu? Fiquem espertos, hein? Para não cair, não ficar debaixo da mão de Deus, sabe? E não perder a sua alma blasfemando das obras do Espírito Santo. Tchau, hein? Fica com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha conquistada, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.